bom dia a todos e todas. Então, parabéns aí aos papais e às mamães que são também papais. Vamos então iniciar nossa aula de hoje. A gente está aí falando a respeito das cartas de um prisioneiro, né, nesse ano. E a gente hoje vai começar, como é de costume nosso, pelo nosso quiz, né? Na semana passada, o irmão Alex Viriato ministrou nossa aula no finzinho do capítulo 3, né, do livro da carta de Paulo aos Filipenses, e é sobre essa parte, né, do capítulo 3, do verso 17 até o verso 21, que nós vamos aí fazer o quiz e recapitular, trazer algumas coisas à memória do que a gente aprendeu na semana passada. O tema foi o corpo, né, que é o novo corpo que a gente vai receber, falava a respeito da ressurreição, de maneira geral, esses versículos. Então vamos lá as questões para a gente poder dar início à nossa recapitulação. Então a primeira pergunta que o Alex colocou para a gente é o seguinte: quem são aqueles que o apóstolo Paulo por repetidas vezes menciona e repete, agora com lágrimas, através do versículo 18? Então são os fariseus, letra A; B, os saduceus, letra C, os inimigos da cruz, ou letra D, os gentios? Então Paulo ele fala com lágrimas, né? Ele repete aqui com lágrimas no verso 18 do capítulo 3 do Filipenses, falando a respeito de que pessoas? A, fariseus; B, saduceus; C, inimigos da cruz, ou gentios? Então um tempinho para vocês aí responderem: A, B, C ou D, valendo um galardão. Vamos lá, pessoal. Ainda falta um pessoalzinho responder. 2 pessoas responderam. Não estão certas disso. Então a resposta correta é letra C, inimigos da cruz. Então Paulo ele não se dirige especificamente a um grupo, mas a pessoas que, segundo o apóstolo Paulo, tinham é, tinham aí tinham o hábito de tinham o hábito de fazer coisas que eram diferentes do padrão dos valores do reino e que isso estava atrapalhando o crescimento da igreja em Filipos. Então ele chama essas pessoas de inimigos da cruz, pessoas que estavam dentro da igreja, mas que tinham um comportamento que mais afastava as pessoas de Cristo do que aproximava as pessoas de Cristo. Então vamos lá. Segunda questão: aqueles que possuem orgulho do que é vergonhoso pensam somente em: letra A, possibilidade de ajudar o próximo; letra B, compartilhar seus bens com os mais necessitados; letra C, circunstâncias nas quais podem ofertar seu amor; ou letra D, coisas terrenas? Aqueles que possuem orgulho do que é vergonhoso pensam em quê? Possibilidade de ajudar o próximo. A, compartilhar bens com os mais necessitados; circunstâncias nas quais podem ofertar seu amor; ou coisas terrenas? Vamos lá. O pessoal tá firme no D aí da questão anterior, né? O pessoal tá D, vamos ver. Não, essa não tá difícil não, já que a outra era um pouquinho mais, eu concordo. Essa tá mais fácil. Vamos lá então. Estão certas disso? A resposta correta é: pensam somente em coisas terrenas, né? Quem possui orgulho do que é vergonhoso, do que desagrada a Deus, né? Do que vai contrário aos valores do reino,
faz isso, se orgulha disso, porque só pensa nas coisas terrenas, só pensa nas coisas que não têm relação com a eternidade, só naquilo que é voltado para o aqui e agora. Então vamos lá, nossa terceira questão. Ao falar sobre nossa cidadania, Paulo afirma que esperamos ansiosamente. Letra A, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Letra B, as bênçãos celestiais. Letra C, a chance de ver Jesus, assim como Estevão. Ou letra D, a oportunidade de sermos transladados como Enoque. Vamos lá. Ah, já mudaram aí do D para o A, já, tá, já tem aí uma. Estatisticamente falando, acertaram na outra, né? Então agora vão tentar nessa. Então vamos lá, valendo 3 galardões. A resposta correta é letra A. Esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus, né? Porque as bênçãos celestiais nós já temos, a chance de ver Jesus nós também já temos garantida, nós veremos Jesus, e ser transladado como Enoque é a exceção da exceção, a gente não tem essa expectativa, a gente não se converte para ir para o céu direto, né? A gente se entrega para Jesus para ser luz, para ser luz do mundo, sal da terra, para ser a presença de Jesus manifestada nesse mundo que tanto precisa de nós. Então, ser transladado, ser arrebatado é algo que só é bom para a gente, não é bom para o mundo, né? Para o mundo, em tese, quanto mais seguidores de Jesus tiver, mais luz, mais sal, melhor vai ser o mundo. Então, nós precisamos estar aqui no tempo que Deus reservou que nós estivéssemos aqui, para a gente ser luz, para a gente ser sal. Então, o que a gente espera ansiosamente é o Salvador, o Senhor Jesus. Quarta questão, no versículo 17, Paulo nos orienta a seguirmos o seu exemplo. Em qual sentido devemos compreender esse direcionamento pedido por Paulo no versículo 17? Letra A é de adotarmos uma postura missionária, porque Paulo era missionário, de construirmos tendas, porque Paulo era um fabricante de tendas, de confrontarmos os judaizantes ou de reproduzirmos a sua conduta e perseverança no evangelho. Em que sentido Paulo fala para nós seguirmos o exemplo dele? A postura missionária de Paulo, o ato de construir tendas, o fato de confrontar os judaizantes ou reproduzir a conduta e a perseverança no evangelho. Vamos lá, então. Estão certas disso, valendo 4 galardões. A resposta correta é D, de reproduzir a sua conduta e perseverança no evangelho, que de alguma forma vai nos trazer uma postura missionária, vai nos trazer uma postura de defesa da nossa fé, né? Não necessariamente vai fazer com que a gente construa tenda, porque a gente nem vive em tenda mais hoje, né? Então não tem essa necessidade. Vamos lá. Quinta e última questão. Quando Paulo fala, né, o destino deles é a perdição, ele estava falando do resultado das obras, que o resultado das obras dessas pessoas que ele diz que o destino é a perdição, seria o arrependimento, letra A, letra B, a destruição eterna, letra C, a morte física, ou letra D, a possibilidade de vivenciar com intensidade os desejos dos seus corações. Então, quando Paulo fala o destino deles é a perdição, que Paulo está falando aqui dos inimigos, né, da fé que a gente viu agora há pouco, ele está dizendo que o resultado da obra dessas pessoas seria o quê? Letra A, arrependimento. Letra B, destruição eterna. Letra C, morte física. Letra D, a possibilidade de vivenciar com intensidade os desejos dos seus corações. Estão certas disso? Então, a resposta correta, valendo 5 galardões da aula de hoje, é a destruição eterna. O arrependimento é o que Deus espera que aconteça com essas pessoas, né? Porque ao se arrepender você se livra da destruição eterna. A morte física, todos nós vamos passar por ela, é consequência do pecado original, como a gente já falou em muitas e muitas aulas. E essa possibilidade de vivenciar com a intensidade dos desejos dos seus corações, isso as pessoas, esses inimigos da fé já estavam fazendo, e é isso que estava direcionando eles à destruição eterna.
Então, que legal, nós terminamos aqui o nosso quiz. Deixa eu aqui encerrar essa apresentação. E vamos, então, para a aula, para o nosso tema de hoje, né? Deixa eu fechar aqui o quiz do computador também. Eu vou projetar, então, o tema da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai começar a estudar o capítulo 4 de Filipenses. Nós vamos ler do capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. Essa é a intenção de nós conversarmos na aula de hoje. Espero que o tempo, né, nos possibilite tratarmos dos 7 versículos propostos. Tá? Então, vou estar projetando para vocês aqui. Tá? Então, o tema de hoje é o contentamento, né? Filipenses 4, de 1 a 7. Eu vou fazer a leitura do texto primeiro e aí a gente começa a conversar. Fiquem à vontade para me interromper quando vocês quiserem, com as suas considerações, com os seus apontamentos. Se tiver alguma dúvida, com alguma dúvida, não tem problema nenhum, podem ficar à vontade. Tá? Eu estou aqui mais para mediar esse bate-papo a respeito desse trecho das Escrituras, do que necessariamente para ficar falando. Não é pregação, o intuito aqui é construção do saber, né? Todo mundo junto. Então vamos lá, vou fazer a leitura do texto, para a gente poder ter o norte do que a gente vai conversar. É um texto bastante rico, né? Que começa assim, né? Então, Filipenses, capítulo 4, verso 1, do verso 1 ao verso 7, nós vamos ver. Fala assim, o apóstolo Paulo escreve assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então esse é o texto base que a gente vai conversar hoje, né, falando dessa questão do contentamento. Paulo começa aqui no verso 1 com uma expressão bem interessante, né? Ele fala assim: portanto, meus irmãos. E aí uma coisa que eu tenho aprendido, né, nesse tempo de leitura das Escrituras, esse tempo de estudo da Bíblia, é que sempre que a gente tem essas expressões que mostram para a gente, conectivos, né, que mostram para a gente alguma relação do que a gente vai ler com alguma outra parte, a gente precisa estar atento a essa parte. Então, quando Paulo escreve assim, portanto, meus irmãos, ele está se referindo a alguma coisa que ele disse anteriormente. Então, a gente precisa retornar um pouquinho para o que Paulo disse anteriormente, né, o que a gente falou na nossa aula anterior, para tentar entender o que Paulo pretende falar a partir de agora, com base no que Paulo pretende alicerçar a sua linha de raciocínio nesse capítulo 4. Então, quando ele fala, portanto, ele está dizendo assim, tendo em vista o que eu acabei de dizer, ou que eu acabei de escrever, meus irmãos, vou falar umas coisas para vocês aqui. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, quando eu tenho esses conectivos, né, e o portanto é um deles, ele está falando assim, ó, acabei de falar para vocês isso aqui. Então, tendo em vista isso, o que era o isso que Paulo está falando? O que é esse portanto? Ou seja, de acordo com o quê? Tendo em vista o quê? Aí a gente vai precisar voltar pelo menos, né? A gente poderia ler o capítulo 3 inteiro, ou pelo menos a parte da nossa aula passada, mas os 2 últimos versículos já nos dão aqui uma luz para a compreensão do que Paulo tinha em mente quando ele começa aqui o capítulo 4, né? Lembrando que, né, quando a Bíblia foi escrita, quando essa carta foi escrita, ela não tinha capítulos, ela não tinha versículos. Então, Paulo está escrevendo uma carta, ele acabou de fazer uma afirmação, então ele diz, portanto, meus irmãos. E esse portanto a que Paulo se refere, né, a gente vai ver aí os 2 últimos versículos para tentar entender. Então, Paulo diz assim, eu disse assim na aula passada, tá? Nos 2 últimos versos antes desse portanto.
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, tendo em vista essa afirmação do apóstolo Paulo, ele vai começar a descrever aqui algumas orientações para a gente, algumas coisas falando a respeito da questão do contentamento. Tá? Então, tendo em vista o que a gente pode destacar aqui? O que eu destacaria? Eu destacaria a questão da nossa cidadania. Então, tendo em vista a nossa cidadania, que não é desse mundo, né, que não é dessa terra, tendo em vista a nossa esperança na volta do nosso Salvador, que é Jesus, tendo em vista que ele tem domínio sobre todas as coisas e que ele vai transformar, ou seja, a ressurreição, ele vai nos ressuscitar e transformar o nosso corpo, tendo em vista essas coisas, a cidadania celestial, a esperança da parousia, que é a volta de Jesus, e a certeza da nossa ressurreição, ou seja, levando em conta que a nossa morada não é aqui, ou seja, nós não somos dessa terra, nós não somos desse mundo. O nosso habitat natural não é aqui. Por isso que a gente se sente deslocado às vezes, né? Lembrando que Paulo está falando aqui dessa cidadania, porque lá em Filipos, a gente falou lá na introdução à carta aos Filipenses, lá em Filipos havia um grande número de cidadãos romanos que eram privilegiados na sociedade, e os membros da igreja de Filipos não eram privilegiados, eram pessoas pobres, pessoas simples, que eram exploradas pelas pessoas que tinham cidadania romana. Então Paulo está falando, vocês estão olhando muito para as questões daqui. Então, levem em conta o seguinte, vocês não são daqui. Por isso que vocês são estranhos aqui. Por isso que as pessoas não compreendem vocês. Por isso que vocês passam por situações que talvez outras pessoas não passem. Vocês não são daqui. Mas como vocês não são daqui, a esperança de vocês também não é daqui. A nossa esperança para que as coisas se resolvam é a volta de Jesus. Não é ganhar na Mega Sena, não é ficar rico, não é ter um bom emprego. A nossa esperança é a volta de Jesus. Aí as coisas vão se resolver. Nada vai se resolver aqui nesse mundo porque nós não somos daqui. Para nós, porque nós não somos daqui. A nossa esperança é a volta de Jesus. E a certeza que a gente tem, e aqui é algo que eu acho maravilhoso, né? O que as pessoas têm de certeza nesse mundo, as pessoas que não creem em Jesus, é a morte. Nós temos essa certeza da morte, mas temos uma certeza que é muito maior do que a morte, que é a certeza da nossa ressurreição. A certeza de que a morte ela não é um ponto final, de que o sofrimento aqui e a morte, que normalmente é consequência desse sofrimento aqui, não é para a gente, não é o ponto final. O ponto final para a gente é a ressurreição. Então, o que Paulo está falando aqui, nosso lugar é a eternidade. Então, você se sente deslocado aqui, não se preocupe com isso. É normal. Se você se sentir bem aqui, se você se sentir perfeitamente confortável aqui nesse mundo, tem alguma coisa errada, porque você não é daqui. Não é para ser. A gente não tem que se sentir confortável aqui, porque o nosso lugar é a eternidade. O nosso lugar é a eternidade ao lado de Deus. Então, levando em conta que o nosso lugar é a eternidade, portanto, sabendo que o nosso lugar é a eternidade, Paulo começa então no capítulo 1 a falar a respeito de um termo que a gente costuma utilizar, que é contentamento. Né? Certa vez eu ouvi um pregador dizer que a gente vive nesse mundo numa ditadura da felicidade, que nós somos obrigados a sermos felizes. E ele diz que prefere utilizar a expressão contentamento, porque ele diz que felicidade, como as pessoas acham que é, de ser perfeitamente bem-sucedido, de não ter problemas, de que isso não existe. E de que a nossa tarefa, já que a gente não vive aqui, é a gente desenvolver um sentimento de contentamento enquanto nós estivermos nesse mundo, porque a felicidade plena, sem problemas, sem lágrimas, sem dor, nós só teremos na eternidade. Então, vivendo aqui, a gente vai desenvolver o que o autor aqui das Epístolas da Prisão, que é o Dr. Shedd, fala de contentamento. Então, pensando nessa questão de contentamento, eu queria conversar primeiro com vocês algo que contribui. Opa, Ana Lúcia, pode falar? Deixa eu só.
Ô Lu, quando você fala essa questão do contentamento, não pode de repente dar a ideia de acomodação, assim, que às vezes o crente, eu vou, tudo é só lá no céu. Aí você pega e vive uma vida, tipo, voltada para você, porque você já está, tipo assim, o que eu tinha que fazer já fiz, aceitei Jesus, agora não pode acontecer isso também, de repente, se tem essa visão, né? Pode sim. Por isso que a gente vai ler o texto para compreender melhor o que é esse conceito do contentamento, que não é acomodação e também não é ficar feliz com tudo que está acontecendo ao redor. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. O apóstolo Paulo vai mostrar para a gente o que compõe isso que a gente chama de contentamento. Tá? Ana Maria, pode falar também, por favor? É muito boa a observação da Ana Gimenez, que às vezes a gente cai no conformismo, assim, se conforma, eu nasci assim, não só na questão da personalidade, mas da vida, enfim, que às vezes pode o contentamento, a gente se conformar com algumas coisas que dá para mudar, enfim, que é possível mudar. Lógico que a nossa esperança não é aqui, a nossa vida eterna não é aqui, tem tudo isso, mas essa linha que divide essas duas coisas é bem complicado. É bem tênue mesmo. Por isso que é muito importante a gente agora atentar para as coisas que o Paulo vai descrevendo. Quando a gente viu que ele fala que o nosso alvo tem que ser a eternidade, mas ele vai falar de coisas que são bem práticas do nosso dia a dia. Vai mostrar para a gente a relação dele com a igreja, situações que aconteciam na igreja, como a gente lidar com algumas situações que são comuns no nosso dia a dia. Então, ele vai dizer aqui de forma prática o que seria essa questão do contentamento, que não é nem essa atitude desanimada de ser, né, de acomodação, que as Anas disseram aqui, nem também uma vida alienada de tudo, né? Como se tanto faz ou tanto fez, já que eu vou viver a eternidade. Não é isso que Paulo está dizendo. E ele já começa dizendo isso, falando a respeito de sentimentos que ele tem a respeito da própria igreja, da igreja de Filipos. Então ele começa a mostrar para a gente que essa questão do contentamento ela também está presente nos nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, como família de Deus. Ele começa o verso 1, depois que ele fala, é, portanto, né? Portanto, meus irmãos, aí ele diz assim, ó, a quem amo e quem tenho saudade. Então, o que me chama a atenção aqui é que, embora a gente está falando aqui de contentamento, Paulo ele tem anseio, ele tem primeiro amor pelos irmãos, e quando ele diz que tem saudade, significa que por mais que a situação dele seja uma situação ruim, que ele entende, inclusive, que Deus está cuidando dele em meio a tudo isso, mas ele tem saudade, ele tem o desejo de estar junto com os irmãos e irmãs lá de Filipos. Então, o contentamento não é um conformismo com a situação. Quando Paulo fala que tem saudade, ele tá dizendo assim: olha, eu espero ver vocês, eu amo vocês, e eu tenho planos, eu tenho sonhos de estar com vocês de novo. Então, contentamento não é um conformismo com a situação, é o entendimento de que naquele momento a gente precisa vivenciar aquela situação. Paulo estava preso, né, sem contato presencial com esses irmãos, era algo temporal, algo temporário, digamos assim, para aquela situação, mas isso trazia no coração de Paulo saudade. Paulo amava aqueles irmãos, Paulo queria estar com aqueles irmãos e tinha o sonho, tinha o desejo de estar com eles de volta. É como a situação que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma situação super. Não é claro que nós não estamos presos como o apóstolo Paulo, né, com um soldado romano colado no nosso calcanhar, né, sem poder sair de casa. A gente está limitado com a nossa possibilidade de circular limitada pelo cuidado com a pandemia, mas a gente está, entre aspas, con, contente em meio a tudo isso, mas esses sentimentos a gente continua tendo. Saudade, de vontade de estar na igreja de novo, de vontade de estar junto com as pessoas que a gente ama, de partilhar as refeições, dos nossos relacionamentos. E aqui é interessante que Paulo poderia falar, de maneira geral, que ele estava com saudade da liberdade dele. Mas Paulo estava com saudade das pessoas, porque a vida cristã é uma vida de relacionamento. A gente estava conversando esses dias numa reunião, uma coisa que a Ana falou para mim, Ana Maria falou para mim, foi muito marcante. Quando ela disse assim, não tem nada melhor do que a reunião nossa, a celebração nossa presencial. E é verdade.
porque a igreja, né, o povo de Deus, é igreja, é família de Deus quando a gente está reunido. E esse momento que a gente está vivendo de afastamento por causa da pandemia, traz nos nossos corações, no meu pelo menos traz, um sentimento semelhante a esse de Paulo. Eu entendo a situação, estou vivendo esse momento, mas eu tenho saudade, eu tenho planos, eu tenho vontade de, passado tudo isso, viver a relação com os meus irmãos e irmãs que eu vivia antes. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, eu estou contente de estar preso, porque eu entendo que isso faz parte da vida. Mas eu tenho saudade de estar com vocês. O meu desejo, os meus planos, os meus sonhos é que eu esteja com vocês. E aí Paulo segue aqui falando assim, ó, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Aqui eu acho muito legal, pessoal, porque Paulo ele poderia falar que a alegria dele era uma série de coisas. Ó, a minha alegria é eu ter viajado o mundo, conheci vários lugares do mundo. A minha alegria é eu ser famoso aí no Império Romano, porque as pessoas me conhecem, é por isso que eu estou preso, porque eu incomodo as pessoas. A minha alegria é o fato de eu conhecer muito, de eu ser intelectualmente acima da média. Mas Paulo fala, não, meus irmãos, vocês são a minha alegria. Paulo tem alegria em saber que ele tem uma família. Alegria em saber que ele tem pessoas que ele ama, que foram salvas, que estarão com ele na eternidade. E aí, quando ele fala, vocês são a minha coroa, Paulo está dizendo, olha, vocês são o prêmio que Deus me deu. Tudo que eu fiz, o fato de eu estar preso aqui, quando eu olho para a vida de vocês, eu olho e digo, valeu a pena, eu faria tudo de novo. Esse é o meu prêmio. Todas as privações que eu passei, a gente está passando, terminou a Olimpíada, né? Agora há pouco, terminou a Olimpíada. Tudo que eu passei nesse tempo que eu vivi para conquistar a medalha de ouro, vocês são a minha medalha de ouro. Paulo está dizendo aqui, olha, o que vale a pena são as pessoas que foram salvas por Jesus, vocês estarem comigo, então vocês são a minha coroa, vocês são o prêmio. A gente fala muito, tem uma expressão na Bíblia, e que eu uso brincando no quiz, que é uma expressão chamada galardão, que as pessoas, a Bíblia não relata direito o que é esse galardão, e tem várias, assim, teorias malucas sobre a questão do galardão, né, de que esse galardão seria um prêmio pela maneira com que a gente vive aqui, e eu acho, e assim, dentre essas teorias malucas, eu tenho uma teoria maluca com relação ao galardão, com relação a esse prêmio, com relação a essa coroa que Deus nos dá. E eu acho que é algo que, primeiro que eu acho que esse galardão não pode ser algo que a gente vai se gabar lá no céu. Olha a casa legal que eu tenho no céu, a sua é de prata, a minha é de ouro. Ah, a sua é de bronze, a minha é de prata, não é algo que a gente pode se gabar. Então eu acho que esse galardão, isso digo eu, não o Senhor, é uma maluquice minha pensando de que esse galardão é algo que alegra muito a Deus e alegra muito a gente. E aí eu tô com Paulo nesse ponto da coroa. Eu acredito que quando a gente chegar naquele grande dia, a gente vai receber uns galardões mais ou menos assim. Ana Maria, você chegou no céu, alguém vai te procurar e vai falar assim, Ana, eu quero te agradecer. Você vai falar assim, agradecer por quê? Eu nem te conheci lá na Terra. Não, quero te agradecer, porque eu me converti por sua causa. Como assim por minha causa? Eu não te conheço, não falei de Jesus para você. Não, porque lembra, você certa vez ajudou um missionário, mandou uma oferta para um missionário. Então, por causa da sua oferta, esse missionário foi na minha casa, falou o evangelho para mim e eu me converti. Vai chegar uma pessoa na Bruna, por exemplo, falar assim, Bruna, eu vim aqui para te agradecer, obrigado, fui salva por sua causa. E como assim por minha causa? Eu lembro uma vez, eu nem te conheço, a gente não tem contato, não, uma vez uma amiga minha, que é também sua amiga, você falou de Jesus para ela, e aí porque você falou de Jesus para ela, ela falou para mim, eu aceitei Jesus, e hoje eu estou aqui por sua causa, porque você falou de Jesus para minha amiga. Então, Paulo, o que alegrava Paulo é saber que a vida dele não foi em vão, não por causa das coisas materiais que ele tinha na vida, mas é porque a vida dele foi usada para a glória de Deus. A vida dele foi usada para transformar a vida de outras pessoas. Então, Paulo, não é que Paulo tinha uma atitude conformista com a situação dele preso, mas ele sabia que o maior prêmio que ele podia, Deus já tinha concedido a ele, que era que por meio da vida dele, pessoas
atentarem para Jesus. Já te passo a palavra, Ana. Imagina Paulo assim, ó. A gente chegando em Paulo e falando, Paulo, obrigado. Porque quando você inventou de viajar pelo mundo conhecido da época, chegou o evangelho numa determinada região, em Roma, no Império Romano, e esse império que era tão grande, por meio, infelizmente, da questão da colonização, né? O evangelho, mesmo que por essa situação ruim da colonização, o evangelho chegou até nós. E o evangelho chegou até nós e nós cremos em Jesus porque você saiu pregando o evangelho para lá e para cá. Então, essa coroa Paulo tinha percebido. Talvez não do tamanho, né? Porque ele não, talvez não imaginasse que o que ele escreveu chegasse até mim, chegasse até você, mas ele tinha percepção de que o importante era isso, a vida das pessoas transformadas. Fala, Ana Lúcia. Talvez o galardão nem seja algo específico, ou até mesmo um reconhecimento, ou algo assim que alguém fale para gente. Talvez só o fato da gente ver tudo aquilo que a gente contribuiu para estar também, ou até se não conseguiu contribuir, mas só de ver aquela pessoa ali no céu já seja um motivo maior de alegria, né? É que nem você faz um almoço e depois reparte essa refeição. Só o fato de você ver a alegria de todos junto, ninguém precisa te agradecer nem falar, tá bom essa comida, nada disso. Só o fato de você ver as pessoas ali, né? Então, eu particularmente imagino o galardão algo assim. Só a alegria de ver aquelas pessoas no céu, né? Perfeito, perfeito. Até porque, né, por exemplo, o apóstolo Paulo não tem a dimensão dessa coroa que não era só o pessoal de Filipos, né? Chegou até nós. E às vezes Deus nem permite que a gente veja o resultado da nossa vida, o resultado da nossa fé, para a gente não se gabar, né? Eu lembro, tem um livro que eu gosto muito, chamado Em Busca de Deus, ou numa tradução anterior, ele chamava Teologia da Alegria, né? Que é do John Piper, tá? Um autor que eu gosto, tá? E tem um trecho desse livro que ele diz assim, que tem um pregador, eu não lembro o nome, que tem um impacto muito grande na vida dele, no chamado dele ao ministério. E que esse pregador nunca ouviu a respeito disso. Eu acho que eu já contei essa história. Ele estava na faculdade. Lá nos Estados Unidos, o sistema de faculdade é um pouquinho diferente do nosso, né? Você escolhe sobre o que você vai estudar mais para frente um pouquinho. Então, ele estava na faculdade. Era uma faculdade de confissão cristã. E teve um evento. Um palestrante ia lá falar na faculdade. E ele estava estudando na faculdade, só que ele estava doente. Estava com uma doença que era contagiosa. Sei lá, catapora, por exemplo. E ele não pôde ir até o evento, no anfiteatro que estava acontecendo a reunião. E aí o que acontece? Ele ficou no quarto dele, no alojamento da faculdade, onde ele morava, e embora o anfiteatro estivesse cheio, a faculdade colocou caixas de som, né? Tinha caixas de som para os comunicados que a faculdade fazia, a palestra daquele preletor estava rolando ali. E durante aquela palestra, ele se sentiu muito impactado pelo que o preletor falava e se sentiu chamado ao ministério. Esse preletor, por mais que na época fosse uma pessoa importante, não tinha, por exemplo, a quantidade de publicações que o John Piper foi ter posteriormente. E não ficou sabendo do impacto que ele teve na vida do John Piper. Logo depois ele morre, então eles não se encontraram, e ele fica pensando assim, quantas e quantas vezes, o John Piper diz no livro, a gente é fruto de bênção na vida de pessoas e que a gente não vai saber. E que a gente não vai saber. A gente tem essa coroa que a gente nem sabe que tem. Deus nos usou para abençoar pessoas, às vezes num abraço, num olhar, numa palavra de consolo, numa palavra de conforto, numa ajuda financeira. E a gente, às vezes, nem percebe o impacto de tudo isso na vida de uma pessoa que vai alcançar um monte de gente por causa de um pequeno gesto seu. Então, Paulo está dizendo, ó, eu estou exortando vocês ao contentamento, mas o contentamento não é uma convocação para vocês não se relacionarem e para vocês não abençoarem uns aos outros. Vocês são a minha coroa. E ele até diz, ó, vocês são minha coroa, continuem firmes em Cristo. Para eu continuar me alegrando, continuem firmes. Para que essa coroa seja aumentada, para que outras pessoas sejam abençoadas, continuem firmes. Ah, mas tem um monte de coisa ruim acontecendo, Paulo. Continuem firmes, sigam firmes.
porque vocês são a minha alegria. A maneira com que eu vejo vocês vivendo a vida, com todas as limitações, com todas as dificuldades, isso me traz alegria, isso parece para mim um prêmio, então continuem assim, porque isso tem me alegrado. Então, a situação do contentamento que a gente diz aqui, ela está nas nossas relações. A gente precisa se alegrar pelo que Deus tem feito por meio de nós, pelas relações que a gente estreitou uns com os outros, porque isso é motivo de contentamento. Ana Lúcia, pode falar? Ai, gente, desculpa. Pena que a Dida não está aqui para compartilhar comigo, de que fica pensando. Né? Você está falando e minha cabeça está borbulhando. A gente tem que entender que o crente não foi feito para viver no céu. O crente foi feito para viver na terra. Quando Deus criou o homem, ele não colocou o homem no céu, ele colocou o homem na terra. Então, o que a gente precisa é viver na terra os valores do reino. É por isso que é tão difícil. Porque muitas vezes a gente, nessa acomodação que muitas vezes a gente fica, a gente vive uma vida sem transformação na ideia de que vai viver no céu. A gente tem que aprender a ter contentamento, a testemunhar, a pregar, que é nosso papel na terra. Né? O céu é o objetivo da gente, depois da morte, claro, né? Aguardando ainda a nova terra, novos céus e nova terra, né? Que a gente não tem ideia de como é isso, se vai ser algo lá no céu, ou se vai ser uma transformação aqui, eu não sei. Mas a gente precisa entender que a nossa vida, ela é para ser vivida aqui. E muitas vezes com essa visão de, tá tudo perdido, não tem mais esperança, a gente deixa de fazer nosso papel. A gente tem que focar aqui, no nosso testemunho, enquanto estivermos vivos. Depois a morte é lá com Deus, e depois lá, quando Deus exterminar todo, né, que haverá o fim dos tempos, aí sim, a gente vai viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas, por enquanto, o crente vive na terra, não vive no céu. Né? Mas tem que viver na terra com os valores do céu. Essa é a nossa dificuldade, né, da gente fazer essa diferença. Duas coisas que a gente precisa entender, que eu acho, uma que a Ana colocou que é bastante importante, essa questão de viver na Terra, tanto que quando Deus cria a humanidade, né, Deus não coloca no céu, né, Deus coloca num jardim aqui na Terra. Então a gente tem que, o plano de Deus é que a gente viva aqui mesmo. E outra coisa importante é que a gente também não foi feito para viver sozinho, né, a gente precisa ter relações, né, tanto que Deus não fez só o homem, Deus fez o homem e fez a mulher, fez duas pessoas para viverem se relacionando, abençoando um ao outro, auxiliando um ao outro. Então, isso é importante. Tá? Outra coisa também que Paulo fala a respeito do contentamento, que às vezes a gente pensa assim, legal, então eu tenho que viver no contentamento, então eu preciso viver o tempo todo na igreja, porque a igreja é um lugar perfeito. E Paulo não está dizendo isso. Tanto que Paulo fala no verso número 2 aqui, ó, isso me chama muita atenção, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja. Eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, pessoal? O convívio na igreja, por mais que a igreja seja um lugar bacana, legal, né, em que a gente aprende sobre Jesus, que a gente adora a Deus junto, mas a relação entre pessoas que creem no mesmo Deus não é uma relação perfeita. As pessoas têm problemas. Paulo está pedindo aí para que duas mulheres, tá? Para que duas mulheres que tinham um problema de relacionamento resolvam esse problema de relacionamento. Ou seja, é possível na igreja, é possível não, é comum na igreja pessoas terem problemas, pensarem diferentes com relação a algumas coisas. Então, a igreja não é um lugar perfeito, que todo mundo pensa exatamente a mesma coisa sobre tudo, que todo mundo imagina as coisas do mesmo jeito, que todo mundo concorda com todo mundo. A igreja não é um lugar assim, não é um lugar perfeito. Mas o que mais me chama atenção aqui, dentro dessa, a igreja não é perfeita, mas a igreja é um lugar diverso, um lugar em que todas as pessoas têm voz. Quer ver uma coisa interessante? Olha quando ele fala de Evódia e de Síntica, como ele realça a importância das mulheres, né, apontando para essas duas mulheres, no dia a dia da igreja, na liderança da igreja. Eu vou ler com vocês o verso 2 e o verso 3 para a gente entender. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim, eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor.
Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois Evódia e Sintique lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes, nomes de quem? De Evódia e Sintique, estão escritos no livro da vida. A gente tem toda uma... Tomar cuidado que eu vou falar. A gente tem toda uma cultura no meio da igreja hoje, da igreja evangélica brasileira hoje, com relação a ministério de mulheres, se mulher pode falar, se mulher não pode falar, se mulher pode servir, se mulher não pode servir. Olha Paulo falando aqui que Evódia e Sintique, as duas, que não concordavam com tudo, tá? Mas as duas, deu problema na minha câmera, as duas, juntamente com Paulo e Clemente, foram usadas por Deus para a propagação do evangelho. E de que essas duas mulheres, mesmo com essa pequena desavença, com essa pequena discordância, elas têm o nome delas escrito no livro da vida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro, a gente precisa tomar cuidado com a leitura que a gente faz das escrituras. Sei que talvez eu seja apedrejado agora, né? A Bíblia, ela foi escrita numa cultura que era extremamente machista. E ela, infelizmente, traz essa cultura junto consigo. Por que eu estou dizendo isso? Paulo, quando escreve, Deus, quando inspira as pessoas a escrever a Bíblia, os autores bíblicos, Deus não está ditando coisas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? A gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, eu concordo, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nem tudo que está na Bíblia é Deus falando. Então, por exemplo, quando a gente vai lá para 2 Timóteo, que Paulo fala assim, ó, traga a minha capa e os meus livros. Essa era uma ordem para Timóteo, não para mim. Eu não tenho que sair procurando Paulo para entregar capa e livro para Paulo. Não é uma ordem para mim, é uma ordem para Timóteo. Então não é para todo mundo. A gente precisa estar atento, a gente não pode... A gente precisa tomar muito cuidado com as interpretações literais que a gente tem das escrituras. E uma dessas interpretações literais que a gente tem muitas vezes é com relação ao papel da mulher na igreja. Na sociedade de Paulo, que era uma sociedade misógina, uma sociedade machista, a mulher tinha um papel talvez em segundo plano, mas ainda assim a gente percebe que não havia uma limitação no trabalho das mulheres. Porque Paulo fala sobre essas duas mulheres no verso 3, de que elas lutaram ao lado de Paulo por causa do evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. E elas têm o nome escrito no livro da vida. Pode falar, Ana Lúcia. Desculpa, Lu, de novo eu, né? Você está falando isso, eu lembro muito de como quando a gente ensina o Antigo Testamento, né, na sala de Antigo Testamento. É muito importante ter essa visão do contexto, né, o tempo em que a Bíblia foi escrita. Imagine, eu sempre tento explicar isso para as minhas filhas, elas não conseguem entender, a mais nova, a Manu, principalmente, né? A Aninha entende bem, mas a Manu não. Deus não era mal quando ele falava que se alguém matasse a sua família, você só podia matar uma pessoa que matou a sua ou uma pessoa da outra família. Ela fala, mãe, mas por que Deus é bom e está mandando matar uma pessoa? Porque a mente daqueles homens não alcançava ainda um perdão pleno, né, daquilo. Então, eu falo, filha, Deus ele está ensinando de acordo com o que a mente daquela sociedade conseguia alcançar. A mesma coisa no tempo de Paulo. Paulo colocava a mulher numa condição que a mente daquelas pessoas da época conseguia alcançar. Porque Jesus, você não vê Jesus falando em nenhum lugar que a mulher é inferior ao homem. Muito pelo contrário, Jesus sempre trata isso. Aí, claro, quando Paulo vai evangelizar, Paulo está levando o evangelho para uma mente de uma sociedade que a mulher não valia nada. Então, é lógico, Paulo vai falar, a mulher, não fale na igreja. Se ele chega dizendo que a mulher tem autoridade para falar, ninguém nem ia escutar Paulo, né? Então, isso é uma coisa meio óbvia. Aí as pessoas pegam isso, traz como doutrina do evangelho,
para dentro dos lares, oprime, porque a gente continua vivendo o tempo opressor, né? E fala, está na palavra de Deus. Então, é lógico, todo homem e mulher transformada vai viver em paz com seu cônjuge. A gente espera, isso é o mínimo que a gente espera de um casal servo de Deus. Mas agora, você colocar algumas questões culturais, como doutrina, é muito perigoso. Né? A gente está reproduzindo valores que nem existem, que nem são importantes mais para o reino de Deus, e a gente está reproduzindo. Então, a gente tem que observar muito isso. Não é uma opinião feminista, não é isso, mas é de quem está observando o comportamento de Deus, como Deus se relaciona com cada tempo na Bíblia. E aí, se a gente olhar por esse prisma, né, se a gente olhar só por essa questão do que Paulo escreve, a gente vai perceber, então, em Paulo uma aparente incoerência. Ele diz que as mulheres não podem falar, mas tem aqui um exemplo de duas mulheres que trabalharam intensamente com ele. Então, está certo que Paulo fala ou que Paulo fez na prática? Paulo tinha todo um contexto e ele precisava falar para aquelas pessoas. Era um avanço para aquele tempo falar, por exemplo, que as mulheres precisavam ser submissas aos homens. Era uma questão muito cultural da época. E aqui Paulo está dizendo, por mais que a mulher culturalmente seja submissa, essas duas mulheres andaram comigo para cima e para baixo pregando o evangelho. Cooperaram comigo, eu, elas, Clemente, outros cooperadores, a gente foi para lá e para cá. Então elas são muito importantes para o reino de Deus. E essas duas mulheres, né, olha só, que eram muito importantes, pessoas que pregavam, que ensinavam, que iam com Paulo para cima e para baixo, chegaram a um tempo que tiveram divergência sobre um assunto, que é o que Paulo fala no verso 2. Então, olha só, não é porque a gente é usado por Deus que a gente vai concordar com todo mundo em tudo, ou que a gente vai ter uma relação perfeita com todo mundo. É claro que aí, de novo, lembra a questão do contentamento? Não é porque tem uma situação que não é de harmonia e que a vida é assim, a igreja não é perfeita, que a gente vai manter desse jeito. Tanto que Paulo no verso 2, ele pede a elas, né, embora as discordâncias sejam possíveis, pede a elas que se reconciliem. Ele diz, olha, rogo a Evódia e a Síntique que vivam em harmonia no Senhor, que elas se entendam. Então, por mais que a gente entenda que a igreja não é perfeita, que as nossas relações não são perfeitas, que uma discordância ou outra vai acontecer, a gente precisa caminhar em busca dessa harmonia, caminhar em busca dessa conciliação. Por quê? Porque a igreja, pessoal, é um lugar que, por causa do Espírito Santo de Deus, não é por causa nossa, tá? Por causa do Espírito Santo de Deus, ela tem unidade apesar da diversidade. Na igreja, a gente vai encontrar gente que pensa, torce para time de futebol diferente, que pensa política de maneira diferente, que pensa economia diferente de maneira diferente, que pensa até igreja de maneira diferente, mas que por causa do Espírito Santo as pessoas conseguem estar juntas. Eu costumo brincar, olha para a igreja, pessoal. A gente tem, felizmente, na nossa igreja, preto, branco, na nossa igreja, homem, mulher, gente que estudou, gente que não estudou, criança, jovem, adolescente, adulto há mais tempo, né, que são os idosos. Como é que gente tão diferente, que pensa diferente sobre um monte de coisa, consegue conviver, consegue se relacionar? Isso é fruto do Espírito Santo em nós. Essa harmonia é uma harmonia concedida pelo Espírito Santo. A igreja não é perfeita, mas o Espírito Santo nos une. É Deus quem nos une. E a gente precisa, pessoal, me veio à mente agora, eu vou ter que pesquisar, tem um texto que Paulo fala, em que ele pede a Deus que não permita que a gente atrapalhe a unidade do Espírito Santo. Porque ele está dizendo, olha, o Espírito Santo, ele nos une, Efésios 4:3, eu acho, é isso mesmo, que ele fala assim, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Tá? Efésios 4:3. A gente estudou esse texto e eu não lembrava, estranho. Estudou recentemente esse texto e a gente não lembrava. Então, o que Paulo está falando? Já existe uma unidade em vocês, que foi forjada pelo Espírito Santo. O que eu peço a vocês
Não atrapalhem isso, né? Uma outra versão diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo: olha, Deus uniu vocês. Deus uniu vocês. Não atrapalhem isso. A Ana coloca aqui no chat um negócio interessante, né? Que naquela época jovem também não era escutado, né? Jovem não era escutado. Hoje a gente tem jovens que lideram idosos, né? Mas na época jovem não era escutado. Principalmente os que tinham menos de 30 anos, ela coloca que é verdade, né? A maioridade para essas questões da religião era considerada a partir dos 30. Era sempre um ancião que liderava. Então, a igreja, pessoal, ela se transformou, ela mudou. Ela mudou porque a nossa cultura mudou, mas a gente precisa, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4, que eu falei agora, manter essa harmonia. E aí é esse pedido que Paulo faz para Evode e Sintique. Olha, vocês têm uma desavença, mas vocês precisam ter harmonia no Senhor. Vocês precisam se esforçar para estarem juntos, porque vocês são importantes para o reino. Vocês fizeram muitas coisas para o reino. E é importante que vocês tenham harmonia. Harmonia não é concordar com tudo, mas é caminhar de acordo com os valores do reino, para a glória de Deus. Fala, Ana Maria. Essa semana eu vou citar uma música, não é uma música cristã, mas que eu citei aqui, eu nem sei o nome do cantor, que fala: eu me desenvolvo e evoluo com meu filho, eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. É o Marcelo D2. Ah, Marcelo D2, já achou que é Gabriel Pensador, mas não é não. Então, quando a gente tem filhos, né, que são mais jovens que a gente, enfim, a gente vê o quanto a gente aprende e como fala essa canção mesmo, se desenvolve e evolui com os filhos, assim como os filhos com os pais. Então, esse relacionamento é muito bom, que é o que leva quando a gente, por exemplo, vê um jovem liderando um idoso, e o idoso, na grande maioria, sabe que pode aprender, sim, com os jovens. Lógico que tem as exceções, né? Tem gente que não aceita de jeito nenhum, mas a grande maioria aceita. Então, essa troca é o que é muito, acrescenta muito, né? Agrega muito. Só que a gente precisa ter a humildade também de reconhecer que a gente aprende com os mais jovens, enfim, né? Eu vejo que algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. É isso. É perfeito o que você está falando, e a gente precisa entender essa diversidade, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com algumas situações, mas eu sempre tento fazer o exercício de que colocar no lugar do outro, de entender qual foi a formação dele como indivíduo, para entender por que ele pensa daquela maneira, por mais que você não concorde. Então a gente precisa se esforçar, né, para algo que o Espírito Santo conseguiu unir, para a gente não atrapalhar o que o Espírito Santo já fez. E é importante a gente entender essas diferenças culturais, né, que o tempo foi passando, e de que hoje, na nossa cultura, é possível, é plausível uma mulher ensinar qualquer pessoa, mulher pode ensinar fazer qualquer coisa que ela quiser, então na nossa cultura é assim, e isso, Deus não se opõe a isso. Né? Eu louvo a Deus porque hoje a gente percebe, embora ainda haja uma versão aí da Ordem dos Pastores, que é uma organização muito, muito machista ainda, a gente percebe mulheres se tornando pastoras no meio batista, né? A Ordem dos Pastores não aceita, mas a Convenção Batista já aceita. Então, isso é uma mudança do nosso tempo. Por que as mulheres não podem liderar? Elas são seres humanos, como todos nós somos. Têm qualidades e defeitos, como todas as pessoas têm. Então, elas podem ser usadas por Deus. Elas têm o Espírito Santo, como eu tenho, como você tem. Por que as mulheres não podem ser usadas? Os jovens não podem ser usados? Né? Não existem categorias de seres humanos. Né? Qualquer pessoa que se coloca à disposição de Deus, Deus vai usar para a glória dele. E a gente precisa entender isso, né? E dentro dessas percepções que a gente tem da igreja ainda sendo esse ambiente machista, é a gente, com a ajuda de Deus, tentar mudar, né? Tentar mudar em harmonia, mas tentar corrigir alguns erros que a igreja comete hoje. A igreja erra, é normal. A igreja erra, porque a igreja é composta por pessoas, e pessoas são falhas, pessoas são pecadoras, e como a igreja é composta por pessoas, a igreja vai falhar também, é natural, e a gente vai aprendendo com os erros, se ajudando e sempre se esforçando para manter essa harmonia.
E aí, pessoal, o que eu achei interessante também aqui, a gente fazer um pouquinho do parênteses nessa questão do contentamento, acho interessante que Paulo fala aqui no verso 3, né? Legal, elas podem ter opiniões diferentes, mas é importante que elas estejam em harmonia. Mas Paulo lida isso não como sendo um problema só da Evódia e da Sintique. É um problema da igreja. E precisa de algum tipo de mediação para isso ser resolvido. Então, Paulo ali no verso 3, e aqui a gente vai até viajar um pouquinho, porque não dá para saber. Paulo fala assim no verso 3, olha que interessante. Peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Para quem é esse leal companheiro de julgo que Paulo está falando, né? Porque Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja, para a igreja de Filipos, a igreja que está lá em Filipos, e aí parece que ele para de escrever a carta para a igreja e se volta só para uma pessoa. Oh, você, meu fiel, meu leal companheiro de julgo, ajuda a Evódia e Sintique, porque elas são importantes para mim. Ajuda essas duas mulheres, que são importantes para a igreja. E aí, quem seria esse companheiro? É uma discussão que tem muito, não dá para saber, pessoal. Tem algumas teorias. Algumas pessoas acham que é o próprio Epafrodito que Paulo ia enviar para a igreja. Alguns acham que era Silas que estava em Filipos e não estava com Paulo. Alguns acham que era Timóteo que também ia ser enviado por Paulo, até porque Paulo chamou Timóteo de leal companheiro no comecinho do capítulo 3, se não me falha a memória. Alguns dizem que pode ser Lucas, que também ficou por lá, né, Paulo, ajudando a cuidar da igreja em Filipos. E alguns acham até que esse leal companheiro é uma leal companheira, que é Lídia. Ó, Lídia, vai lá, se aproxima da Evódia e da Sintique, que ajuda as duas a se reunirem. O que é importante aqui, pessoal? A gente não sabe quem é. Né? Isso aqui são todas teorias que surgem. Né? Alguns até acham que os defendem que é Timóteo, de que tinha o nome de Timóteo na carta, e como Timóteo levou a carta, ele tirou e colocou leal companheiro no lugar de Timóteo, para não ficar algo muito pessoal, para ele não se gabar. Mas, de maneira geral, não dá para saber quem é. O que a gente precisa entender aqui, pessoal? É que os conflitos impactam a saúde da igreja como um todo. E de que é responsabilidade não só das pessoas que estão em conflito, mas da comunidade ajudar na resolução do conflito, mediar a resolução do conflito. Quando a gente vê um irmão, uma irmã que tem problemas, que não se gostam, que não se conversam, a gente precisa, como igreja, pensar em formas em mediar esse conflito e resolver esse conflito. Porque o que acontece na igreja não é problema só das pessoas, é problema da igreja. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar falando mal da vida dos outros, fofocando, conversando. É que a gente precisa ser instrumento de bênção dos conflitos que surgem nas relações da igreja, porque os conflitos vão acontecer. A gente tem que ser pacificadores, como Jesus fala lá no Sermão do Monte, né, no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores. Essa tem que ser a nossa postura. Quando a gente percebe uma situação de conflito, a gente tentar resolver essa situação de conflito. E como é que a gente resolve essa situação de conflito? O Paulo dá para a gente algumas dicas aqui, né? Primeiro, né, não ficar caçando culpados. Eu acho muito legal que Paulo ele não fala claramente do problema que tem em Evódia e Sintique, então ele não fica falando qual é o problema. E Paulo também não fala quem está certo e quem está errada. Paulo não fala assim, ó, Evódia, você está errada, vai lá, procura Sintique e se acerta. Olha, Paulo, olha Sintique, você está errada, vai lá, procura Evódia e se acerta. Paulo fala, Evódia e Sintique, vocês estão aí sem se conversar, vocês precisam viver em harmonia. Não diz quem está certo, não diz quem está errado. Não fica caçando culpado. A culpa é dela, a culpa é dela. Não. Se acertem. Conversem. Ah, mas às vezes, Luciano, às vezes, Paulo, não é possível se acertar. E aí Paulo fala o quê? Ó, vocês vão buscar harmonia? Vocês não estão conseguindo? Vai ter uma mediação. Vai ter uma pessoa que vai ajudar vocês. A igreja é um lugar, né? O povo de Deus, a família de Deus, são pessoas que ajudam umas às outras. Então aqui é ter a mediação de alguém. Alguém quer conversar com as duas, individualmente, um com uma, individualmente com a outra, talvez as duas juntas. Aí Paulo não fala aqui como é, mas Paulo está dizendo, ó, a situação não pode ficar assim, a gente precisa se ajustar, precisa ter harmonia. Então, por mais que ele entenda que isso é comum das relações humanas,
Ele diz, ó, vamos buscar resolver isso aí? Não quero saber de quem é a culpa. Quem está certo, quem está errado. Vamos conversar? Vamos se ajustar? Ah, elas não se conversam, Paulo. Então, beleza. Ó, meu leal companheiro ou companheira, vem cá. Ajuda as irmãs lá. Elas são tão importantes para a gente, tão importantes para a igreja. Dá uma força lá para que elas fiquem bem, para que elas tenham harmonia. Eu não quero nem saber de quem é a culpa. Se alguém errou, se não errou, vai lá, ajude-as a, a se ajustarem. Então, isso eu acho importante na igreja, que a gente tenha uma posição quando a gente vai mediar conflitos. Isso serve até para aconselhamento quando a gente vai tratar, né? Talvez não ficar buscando culpados, ficar focando muito nas divergências. Vamos focar na convergência, vamos mediar para tentar ver o que tem em comum. A própria Bíblia fala, né, que o que nos une é muito maior do que o que nos separa, do que as nossas divergências. Então, e é uma coisa que a gente vai ter que usar bastante pós-pandemia, pessoal, isso aqui, essa capacidade de mediação. Tem gente ferida uma com a outra, machucada uma pela outra, que a gente vai precisar, depois que tudo isso passar, espero que breve, quem sabe o ano que vem as coisas se resolvam ou melhorem, a gente vai precisar exercitar essa capacidade de mediação, de busca pela harmonia, que tem bastante gente ferida uma pela outra aí. Seguindo nessa questão do contentamento, aí o Paulo faz um pedido que parece estranho. No verso 4 ele diz assim, ó, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Como assim, Paulo, alegrem-se? A gente está vivendo aqui numa igreja que não é, num mundo que não é perfeito, que tem problemas. Nós nem temos cidadania romana, Paulo. A gente tem passa um monte de dificuldade, um monte de perrengue, porque nós não temos direitos. Os irmãos de Filipos vão falar. Nós não temos direitos. Os cidadãos romanos têm, nós não temos. Aí a gente vem para a igreja também não é um lugar perfeito, tem as duas irmãs que nem se falam, Paulo. E você está falando para a gente se alegrar. E aqui, a chave para entender esse versículo não é o alegrar, alegrem-se, é o que vem depois do alegrem. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está dizendo, ó, alegria, a nossa alegria não é em razão das circunstâncias que a gente vive. Porque as circunstâncias podem ser ruins. As circunstâncias podem ser desagradáveis, digamos assim. As circunstâncias podem não ser confortáveis, podem não ser prazerosas. A gente pode passar por lutas, por sofrimentos. Então, Paulo está dizendo, ó, não foquem a alegria de vocês, de novo, lembra do portanto? Foco na eternidade. Não foquem a alegria de vocês no que é efêmero, no que é passageiro. A alegria de vocês tem que estar no Senhor. Paulo não está dizendo que a gente tem que ter uma atitude, pessoal, de que tudo está bom. Não é isso. Paulo não está dizendo para a gente se conformar com o sofrimento, se conformar com as injustiças que a gente tem no mundo. Mas Paulo está dizendo, apesar dessas situações, alegrem-se no Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. Porque Deus tem mostrado o seu amor e a sua misericórdia, mesmo nesse mundo doido que a gente vive, ou que os irmãos de Filipos viviam originalmente. Então ele está dizendo, ó, a alegria de vocês não pode estar fundamentada nas circunstâncias. Por quê? Porque as circunstâncias mudam, senão a gente vai oscilar muito no nosso, entre aspas, estado de espírito. Quando as coisas estiverem bem, a gente vai estar alegre. Quando as coisas estiverem mal, a gente vai estar deprimido, chorando para os cantos. Não que não possa chorar, não que nós não estejamos sujeitos a ficar deprimidos. Mas Paulo precisa dizer, olha, deixa de focar nas coisas daqui, para sua alegria, para sua felicidade, para o seu contentamento. Foca no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Ah, mas é possível? É possível. Como isso é possível? Aí o Paulo continua no verso 5, né? No verso 5, Paulo continua aqui, falando a respeito de que alegre-se no Senhor. Ele diz assim, ó, primeira coisa importante, para vocês se alegrarem, a amabilidade de vocês precisa ser conhecida por todos, porque Jesus está voltando, perto está o Senhor.
Que Paulo está dizendo, vocês querem se alegrar? Amem uns aos outros. E isso precisa ser perceptível pelas pessoas. Jesus está voltando. Então vocês precisam amar uns aos outros. E Paulo aqui está lembrando 3 textos que eu achei, que eu relembrei aqui quando eu pensei nesse, que a gente deve ser reconhecido pelo amor, que ele fala, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, não só pela igreja, mas por todos. Eu lembrei de Jesus, quando ele está falando lá para os seus discípulos, que ele fala assim, em João 13:35, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Paulo está reforçando aqui. É preciso que vocês sejam amáveis, que vocês amem uns aos outros, que vocês vivam em amor. As pessoas precisam perceber isso, que vocês são de Deus. E como é que elas vão perceber que vocês são de Deus? Se vocês amarem uns aos outros. Então ele está dizendo, olha, como Jesus disse lá, sejam amáveis. Demonstrem o amor. Que as pessoas olhem para vocês, mesmo em meio a essa doideira desse mundo que a gente vive, e percebam que mesmo em meio a tudo isso, vocês amam uns aos outros. Vocês demonstram amor, vocês têm atitude de amor uns pelos outros. Vocês cuidam uns dos outros. Então, as pessoas precisam olhar para a igreja e não ter raiva da igreja, mas olhar para a igreja e falar assim, puxa vida, eu não concordo com algumas coisas desses caras aí, no que eles acreditam, eu não concordo. Mas que eles amam uns aos outros, eles amam. E como eles se cuidam. Como eles têm uma forma de viver em que eles demonstram que gostam mesmo uns dos outros. As pessoas precisam perceber isso. E aí eu lembrei também do outro texto, né, quando estava preparando a aula, do mesmo João, só que na epístola dele, no capítulo 4, na primeira epístola, no capítulo 4, ele fala assim no verso 7 e no verso 8, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então por que as pessoas precisam nos conhecer pelo amor? Porque Deus é amor. Não dá para uma pessoa que fala que é seguidor de Jesus não amar. Não amar outras pessoas. Porque Deus é amor, e se Deus habita em nós por meio do Espírito Santo dele, a gente tem que amar. A gente tem que amar. E, pessoal, quando isso acontece, aí eu lembrei de um outro texto, as pessoas percebem. Porque lá em Atos, quando a gente fala da igreja inicial, eu não gosto de chamar de igreja primitiva, porque faz a gente lembrar dos homens da caverna, né? Como se estivesse com a clava, uga, não era isso. No início da igreja, a igreja do primeiro século, é curioso como as pessoas iam se convertendo e o jeito que a igreja ia vivendo impactava as pessoas ao redor, mesmo os que não tinham se convertido. A Ana Maria riu do Homens da Caverna. Mesmo dos que não tinham se convertido. Porque fala, interessante nesse texto de Atos que eu separei aqui, porque fala que a igreja caía na simpatia do povo. Ou seja, a igreja impactava tanto o ao redor, que as pessoas, mesmo quem não era, as pessoas que não eram da igreja, até os judeus, né? Até os judeus olhavam para a igreja e falavam assim, puxa vida, eu me simpatizo com essas pessoas. Como eles são desprendidos das coisas materiais, como eles dividem o que eles têm, como eles cuidam das necessidades uns dos outros, como eles se amam. Então, as pessoas de fora olhavam para a igreja e falavam assim, como é lindo isso que eles vivenciam. Né? O 47, 48 fala assim, né? 46, 47, desculpa, coloquei 47, 48, aí está errado, está certo, 46, 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A maneira com que a igreja vivia fazia os olhos das pessoas brilharem para a igreja. E aí que é interessante que a igreja ela contava com a simpatia do povo
e com a aversão dos poderosos, né? Dos religiosos, do Império Romano. Ou seja, quem mandava, quem tinha poder, não gostava da igreja. Mas o povo gostava, porque a igreja fazia diferente. A igreja precisa amar para ter a simpatia das pessoas e a aversão de quem está no poder. E a gente tem visto, infelizmente, no nosso tempo, muito o contrário. A igreja querendo poder e se afastando do povo. A igreja tentando agradar religiosos, poderosos, e com isso desagradando e criando antipatia para o povo. Como a gente distorceu as coisas. A gente precisa ser reconhecido pelo amor, não pelo poder. Não estou dizendo que Deus não é poderoso, mas a gente tem que ser reconhecido pelo amor. Porque, como disse João, né, Deus é amor. Deus é amor. E isso ajuda na questão do contentamento. As coisas não estão legais, Luciano. Pandemia, eu perdi o emprego, eu perdi pessoas que eu amo, tem gente sofrendo doente, mas a gente precisa entender a igreja como uma comunidade de amor. As coisas não estão boas, mas que bom que eu tenho os meus irmãos e as minhas irmãs. As coisas estão difíceis, a gente está sofrendo todo mundo junto, mas que bom que eu me sinto amado. Que bom que eu amo, eu tenho a quem amar. E essa é a igreja. E as pessoas deveriam, né? Se a gente viver assim, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer assim: puxa vida, que lindo, né? Eu não concordo com a fé deles, eu não acredito em Jesus. As pessoas vão dizer. Mas que eles vivem de uma maneira linda, eles vivem. E olha como eles se amam. Olha como eles cuidam uns dos outros. Olha como eles são tão desprendidos, como eles abrem mão do que é bom para eles em favor da outra pessoa que eles amam. Isso é lindo. Fala, Ana Lúcia. E as pessoas podem até no começo não crer, mas se o amor se manifestar dessa maneira, elas acabam crendo, sim. Elas acabam entendendo que no momento difícil, elas têm para quem correr. Quem nunca teve experiência aqui, muitos crentes, eu acredito que já teve essa experiência de lidar com o incrédulo, mas na hora do aperto, o incrédulo corre para você. Porque ele sabe, ele reconhece Deus na vida, né? Através do amor, através do amor e através mesmo da nossa resiliência em servir a Deus, apesar das dificuldades, né? Que Deus é esse que você acaba no bom ou no ruim, você está junto dele? Deve ser uma coisa muito melhor do que a própria circunstância, né? Então, eu acredito que no fim vale a pena mesmo demonstrar amor e ser amor. A gente precisa lembrar que santidade é cobrado na Bíblia de quem é crente. O mundo nunca vai ter esse padrão, então é besteira. Quando a gente fala, às vezes, de ser amoroso, as pessoas, às vezes, entendem que a gente está sendo tolerante com o pecado. Não tem nada disso. Tem nada a ver tolerância com o pecado. Tem a ver de você reconhecer no outro um semelhante, como você fala nas suas aulas, a imagem e semelhança de Deus, que está caído, né, por estar longe de Deus, mas ainda assim alguém que merece respeito e merece amor. Então, isso não é ser tolerante com o pecado, isso é você reconhecer a condição. Você também já esteve naquela condição que o outro está, né? Então, reconheça isso. E uma coisa que você falou que as pessoas se convertem é verdade, né? Que no próprio verso 47, né, de Atos, que a gente leu agora, fala como a igreja vivia em amor e tal ambiente de amor que era a igreja, que as pessoas caíam na simpatia do povo, e o verso 47 termina assim: e Deus acrescentava aos que iam sendo salvos. A nossa função é demonstrar o amor de Deus. Quem acrescenta, quem vai sendo salvo é Deus. Então a gente tem que amar e Deus vai salvando. Fala, Jaque. Não, eu queria falar só, não é complementar o que a Ana falou, mas nos nossos encontros de orações, é isso mesmo que a Ana falou, né, de muitas pessoas recorrerem a mim, né, eu que estava lá na tribulação pedindo oração, porque ora por mim, porque você
você está indo numa igreja e acaba percebendo algumas mudanças, né? Aquela pessoa pavio curto, que vivia brigando por tudo e por todos, começou a mudar e as pessoas citam, né? E pedem oração. E quantas vezes, né? Eu fui apresentar lá, pedir, né? Por pessoas que me procuraram do nada, que eu até me surpreendi, comentei com você, né? De pedir oração. E eu achei muito interessante, é o que a Ana falou, né? Como é bom, né? A gente, né, fazer a diferença. É isso que eu queria falar. Não, mas perfeito, Jaque. E aí uma coisa que é interessante, né? Talvez para a Jaque antiga, para a antiga Jaque, eles não pedissem, né? Jamais, porque ia ser mais confusão, entendeu? Porque é um trabalhar de Deus na gente. Quando eu falo na gente, é na gente como comunidade também, né? A gente precisa exercitar esse amor como comunidade. As pessoas precisam olhar para a gente e ver o amor de Deus em nós, como a Ana colocou no chat aí, a Ana Lúcia colocou no chat, de que a gente é luz do mundo, de que a gente é sal da terra. As pessoas vão perceber isso com amor. Se a gente ficar só focando em coisas destrutivas, né? Pensando em impor a nossa vontade, pensando em impor o nosso querer, pensando em, eu não vou ajudar porque a pessoa é assim, porque a pessoa é assada. Não, a gente tem que amar. Né? E o discernimento, viu, Luciano, que agora mesmo, no meio da nossa aula, minha mãe ligou muito nervosa, mas nos nervos, tremendo, estava passando mal, porque mais uma vez, né, minha sobrinha tá fugindo daquele caso que eu te falei, e aí agora ela aprontou mais uma, e minha mãe, não, você vai falar com ela, eu quero que você quebre o pau. Aí eu escutei o que ela falou, até interrompeu um pouquinho da nossa aula, e eu falei assim, não, mãe, a senhora tem um culto aí da sua igreja às 10 horas, a senhora vai assistir seu culto, vai orar. Eu também estou no meu culto aqui, eu vou orar, porque eu pensei bem esses dias. Ou vocês vão se acertar, e se eu entrar no meio, eu vou ser errada mais uma vez. Ou todo mundo vai virar a cara, e eu não quero saber disso, né? Então, cada um resolve o seu problema, eu vou recorrer a Deus. Hoje em dia eu tenho esse entendimento que se eu for usar o que eu acho certo, todo mundo vai virar contra mim. Eu prefiro orar e esperar a vontade de Deus. Aí ela ficou calada, assim, tá bom, então eu vou escutar o culto. E eu falei assim, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Não, mas a gente tem que sempre pensar assim, né? Uma coisa que eu tenho comigo, né? Eu vou agir de uma forma, essa forma que eu vou agir tem a ver com isso que Jesus falou para mim, de ser reconhecido pelo amor. Precisa de uma mediação, legal, mas quebrar o pau é a maneira certa? Dá para fazer isso em amor? Se dá, vou fazer em amor. Luciano, lembrei na hora da pulseira da Dida. Nossa, foi incrível. Né? Então, nos meus fiquei passos, quietinha. faria Jesus, né? É interessante isso. Mas vamos lá, pessoal. Aí outra coisa que Paulo fala também, legal, Paulo, eu tenho que ter contentamento, mas eu sou ansioso, Paulo. Eu me preocupo com as coisas do dia a dia, eu sou ansioso. E aí quando eu falo ansioso aqui, pessoal, que fique claro, né? Eu não estou falando de ansiedade e enfermidade, tá? Porque aí precisa de acompanhamento médico, aí precisa, em algumas situações, até de medicação, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da ansiedade que a gente tem de ficar pensando demais no futuro, de ficar pensando demais nos problemas, de às vezes deixar de viver por causa dessas coisas. Não é a enfermidade, o transtorno de ansiedade. É a ansiedade que é comum, que é intrínseco, que é natural nosso. E que às vezes atrapalha a gente. E Paulo ele tem algumas coisas interessantes a falar a respeito da ansiedade no verso 6 e no verso 7, porque a ansiedade às vezes impede a gente de ter contentamento. E Paulo fala assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Ó? Você está ansioso, meu irmão, minha irmã? Vocês aí, porque a vida é difícil? Primeira coisa, tenha a oração como um hábito. Desenvolva o hábito da oração. A oração é muito importante
para ajudar a gente a vencer a ansiedade. Colocar diante de Deus o que a gente está vivendo, ter relacionamento com Deus diariamente. Orem. Orem. E na oração eu faço o quê, Paulo? Né? A gente vai falar, legal, eu estou nervoso, então eu faço o quê na oração? Primeiro, apresenta suas inquietações para Deus. Ele fala orações e súplicas. Peça para Deus. Apresenta para Deus o que está te incomodando. Ó, Senhor, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, eu não sei como lidar com essa situação. Coloca diante de Deus essas coisas. Então ele fala, ó, oração e súplica. E aí ele diz assim, com ações de graça, com gratidão. Como assim gratidão, Luciano? A situação está terrível, como assim gratidão? Quando a gente desenvolve um coração grato pelo que a gente tem, pelo que Deus já fez na vida da gente, isso ajuda a lidar com a nossa ansiedade. Por quê, pessoal? A gente lembra que Deus cuida da gente. Quando eu desenvolvo um coração grato pelo que Deus já fez, eu estou fazendo o que o Jeremias, né, o profeta Jeremias fala lá em Lamentações. Eu estou trazendo à memória o que me dá esperança. Quando eu falo assim, ó, Senhor, olha o que eu estou vivendo, Senhor. Eu estou vivendo isso, eu não sei como lidar, mas obrigado, Senhor, porque embora eu estou vivendo essas coisas, isso aqui o Senhor resolveu, isso aqui o Senhor me ajudou, isso aqui o Senhor me deu sabedoria, isso aqui o Senhor me orientou, isso aqui o Senhor me curou, isso aqui o Senhor cuidou de mim. E aí quando a gente começa a agradecer, a gente começa a lembrar, puxa vida, eu estou ansioso, eu estou preocupado em demasia, coloquei diante do Senhor essas inquietações, mas, Senhor, até aqui o Senhor cuidou de mim de maneira tão amorosa, tão graciosa, tão misericordiosa. Eu creio, Senhor, que vai continuar sendo assim. Isso que eu estou vivendo agora é algo circunstancial, Senhor. Eu creio que o Senhor continua cuidando de mim. A gratidão nos ajuda a ter confiança, nos ajuda a ter esperança. Então a gente precisa orar, colocar diante de Deus, desabafa. Às vezes eu acho que eu estou incomodando Deus. Deus não se incomoda, coloca diante dele tudo. Agradeça pelo que ele já fez, porque isso vai trazer no seu coração, o Espírito Santo vai trazer à sua mente coisas que Deus tem feito, coisas que Deus tem cuidado, a extensão do amor de Deus na sua vida, apesar das lutas, e isso vai trazer esperança. E aí o apóstolo Paulo diz que quando a gente faz isso, e Deus dá o que a gente tem? Não necessariamente, nem sempre. Dá o que a gente quer? Não necessariamente. Né? O apóstolo Paulo fala que quando a gente faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente. Então, Paulo está dizendo, olha, se você tiver um hábito de oração, se você tiver o costume de colocar diante de Deus o que está te inquietando, se você desenvolver um coração grato, sem você nem perceber, você vai sentir paz. Às vezes, as situações nem vão se resolver de imediato. Às vezes aquele problema vai surgir. O próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios que ele orou 3 vezes por um espinho que ele tinha na carne, a gente não sabe o que é. Paulo orou 3 vezes por um espinho que ele tinha na carne e que Deus respondeu, a minha graça te basta, e Paulo sentiu paz. É a paz que excede o entendimento. A paz que as pessoas olham assim, Cleide, como é que você está passando por tudo isso? Você está tranquila? Você está com esse semblante de paz? Rodrigo, como é que você está passando essas tribulações aí no trabalho, essa mudança de cargo, e consegue estar com esse brilho no olhar? Jaque, como é que você consegue, no meio desse perrengue todo aí, ainda estar aqui concentrada na aula, mesmo com os probleminhas com a sua mãe, com a sobrinha aí? Como é que você consegue ter paz no meio de tudo isso? Ter uma ibaja forte e firme na oração, graças a Deus. É orar e é Deus concedendo essa paz quando a gente ora. Quando a gente ora, irmão, oração não é mágica. Em que você ora e, como diz lá o Tabajara, né? Abre aspas, os problemas se acabaram. Se não é assim. Orou e acabou. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas não é assim. Mas que a gente sente paz, a gente sente paz. A gente fica triste. A gente sofre. Mas a gente tem a paz que excede todo entendimento. Isso é fruto de oração. Não é algo mágico. É relacionamento com Deus. Por que você tem paz, Luciano? Porque eu sei em quem tenho crido. Como diz aquele hino. Canta aí, Ana. Eu sei em quem tenho crido, estou seguro.
Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Obrigado, Ana, obrigado. Porque quando a gente sabe em quem a gente crê, quando a gente tem relacionamento com Deus, isso se dá pela oração, pela meditação na palavra de Deus, a gente sabe em quem a gente crê. E quando a gente sabe em quem a gente crê, mesmo no meio das lutas, a gente consegue ter paz, a gente consegue confiar, a gente consegue ter segurança. Isso é contentamento. Contentamento é saber em quem a gente crê. O mundo não é perfeito, a igreja não é perfeita, mas a gente serve a um Deus, nós fomos adotados por um Deus que ele sim é perfeito. E isso traz segurança, isso traz paz, isso faz com que o nosso coração e a nossa mente sejam saudáveis, isso traz para a gente contentamento. Então, só para lembrar, pessoal, a gente está encerrando, tá? Olhar sempre para esse Deus, né? Olhar para a eternidade. A vida não é fácil. A vida não é perfeita, o mundo não é perfeito, e a igreja, como está no mundo, também não é perfeita. Embora ela seja um ambiente de amor, né? Seja essa marca que impacta a vida da gente, porque é o amor de Deus sendo derramado nas pessoas, que derramam esse amor umas nas outras, mas ela não é perfeita, a igreja. Mas o Deus que a gente serve é perfeito, né? E aí, esse Deus que é perfeito, ele está sempre cuidando da gente. Então, contentamento é essa convicção de que, apesar das circunstâncias, Deus continua cuidando de nós. A gente tem as imperfeições da vida, as imperfeições das nossas relações, e a igreja está incluída aí. A gente precisa lutar contra essas imperfeições, lutar por justiça, lutar por igualdade, lutar de uma maneira amorosa, lembrando disso, né? A gente vai ter que viver confrontando os valores desse mundo, mas isso não pode tirar da gente a nossa alegria, porque Deus cuida de nós. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Deus cuida de nós. E isso traz paz. Tá? Se vocês não quiserem falar mais nada, a gente vai caminhando para o encerramento aqui. Só o lembrete, né, na nossa próxima aula. Não é no próximo domingo, tá, pessoal? Próximo domingo a gente tem assembleia. Então, no dia 22 de agosto, não o próximo domingo, o outro, nós teremos aula na sequência aí do capítulo 4, falando o Deus de paz será convosco. Esse é o tema da nossa aula, do dia 22 de agosto de 2021, ou seja, daqui 2 fins de semana. Tá? Eu vou encerrar a gravação aqui, para nós podermos, então, fazer a nossa oração de encerramento e podemos finalizar a aula de hoje.